Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos iniciar o nosso painel. Tenho esse prazer de moderar esse painel com a presença dos senhores. Vamos falar sobre diferentes assuntos relacionados a hidrogênio renovável, hidrogênio de baixo carbono, né? Incluindo o papel do hidrogênio no cenário de transição energética, né? Maturidade tecnológica desse processo e a demanda de hidrogênio, né, no contexto nacional e internacional e outros assuntos. Bom, vou começar com Everton. Everton, existem diferentes métodos para a produção de hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio renovável, né? Inclusive, a gente está vendo eletrólise da água, né? Esse é um método que a gente está ouvindo muito, né? Está sendo realizado, sendo utilizado. Queria que você desse um overview, né, dos métodos que existem para a produção de hidrogênio, métodos mais comuns, né, mais interessantes, vamos dizer assim, e também comentar sobre a maturidade tecnológica desse processo. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas, né, pela presença. Na verdade, existem inúmeras rotas, inúmeros métodos de produção de hidrogênio, né? São múltiplos. Mas a gente pode classificar esses métodos em três principais, que são os métodos eletroquímicos, como ele mesmo falou, né? Que tem a eletrólise como base, os métodos termoquímicos, que usam calor, né? E os métodos bioquímicos. Então, dentro dessas três categorias, a gente pode destacar, como eu falei, a eletrólise da água, né? Como método principal hoje para produzir hidrogênio em larga escala, utilizando energia renovável. Então, a eletrólise da água hoje, né? E aí, quando a gente fala em eletrólise da água, a gente está falando em usar água como fonte, né? Como insumo principal, em conjunto com a eletricidade, com energia elétrica, né? E essa energia elétrica oriunda de fonte renovável, solar, eólica, hidráulica, né? Hídrica, e assim por diante. Então, e a eletrólise hoje é a tecnologia que possui, né, o TRL mais elevado, dentre todas as outras, né? Então, a gente tem hoje, basicamente, dois tipos de eletrólise com TRL elevado, ou seja, TRL é um indicador do grau de maturidade tecnológica, né? Então, o TRL hoje mede o grau de maturidade daquela tecnologia e a eletrólise da água, em especial a alcalina, do tipo alcalina e a do tipo PEM, né, que é de troca protônica. Eu não quero entrar em detalhes técnicos aqui, mas são as principais tecnologias hoje, em termos de eletrólise, com TRL 8 e 9, que são os máximos indicadores que direcionam aquela tecnologia para uma finalidade comercial em larga escala, né? A gente tem também outros processos, como processos termoquímicos, como eu falei, seria o quê? Usando essa grande diversidade. O Brasil é abençoado, né? O Brasil é um país que possui os ingredientes principais para a gente ter hidrogênio em grande quantidade, que é o quê? A água, o vento, o sol e também a biomassa, né? Então, esses processos termoquímicos, como gaseificação, pirólise, né? Ou seja, usar a biomassa como fonte energética para extrair dela o hidrogênio. Então, a gente tem processos termoquímicos como gaseificação e pirólise, TRL menos elevado, são TRLs mais baixos, ou seja, a gente consegue produzir menos hidrogênio em relação à eletrólise, mas, no futuro, a gente entende que com o desenvolvimento, com inovação, com pesquisa, esses processos eles tendem a subir de TRL, ou seja, subir de larga escala, né? Ou seja, passarem por scale-up. E a gente tem também os processos bioquímicos, ou bioprocessos, né? Que são métodos fermentativos, vão utilizar micro-organismos para poder extrair, né, da biomassa. A gente pode também utilizar biomassa em processos bioquímicos, extrair dessa biomassa por meio biológico, né, o hidrogênio. Então, basicamente, são essas três principais, existem muitas outras, né, mas as três principais métodos e tecnologias, né? E aí a gente pode citar processos fermentativos, né, nos biológicos, sim, e assim por diante. Obrigado. Ansgar, uma pergunta para você.
Bom, a Agência Internacional de Energia indica o hidrogênio, né, mostra pelos relatórios, que hidrogênio como um dos principais pilares da transição energética, né? Especialmente quando a gente fala sobre setores que ele chama hard to abate, né? Difícil abatimento de emissões, vamos dizer assim, né? Então, gostaria que você explicasse, detalhasse a importância e o papel do hidrogênio, né, nesse cenário de transição energética internacional. Bom, primeiro, boa tarde. Já é boa tarde. Obrigado pelo convite para participar aqui. A parte de hidrogênio, ele é realmente importante. O Everton já explicou como a gente consegue ganhar ou extrair o hidrogênio, digamos, da atmosfera. Porque, bem ou mal, o hidrogênio é presente em todas as áreas que a gente conhece. A grande questão é como a gente consegue aproveitar ou utilizar esse hidrogênio para descarbonizar a nossa economia. Bem ou mal, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente usou bastante os fontes fósseis para usar para o nosso bem, para gerar energia e para vários outros processos. E agora a gente chegou num ponto onde a gente realmente precisa reverter esse processo. Se não me engano, é a primeira vez na humanidade que a humanidade precisa, digamos, certamente voluntariamente fazer um turnaround completo do uso que ele está acostumado para realmente salvar o planeta ou se salvar. Então, isso é muito importante. Então, a gente olha para todos os aspectos da nossa economia. A gente olha para a geração de energia, a gente usa para a mobilidade, a gente olha para outros aspectos. Então, dentro desses aspectos, são realmente algumas indústrias que são muito difíceis de eliminar aqueles fontes fósseis que a gente está usando hoje. E dentro dessas indústrias muito complexas são, por exemplo, a indústria siderúrgica e também a indústria cimenteira, só para mencionar dois. Né? Então, vocês podem imaginar, todo mundo sabe, o alto forno, hoje na na produção de aço, a gente usa o minério de ferro e a gente usa o coque, que é na base de carvão, e a partir daí a gente tem muito CO2 envolvido. Então, a grande questão que move, digamos, o mundo e move a própria indústria, como a gente consegue descarbonizar isso? E isso são pontos de pesquisas importantes no mundo inteiro. Na parte da indústria siderúrgica já existem soluções. Na verdade, eu uso o carvão, no parte da siderurgia, eu uso o carvão para captar ou eliminar, digamos, para limpar o ferro, o minério de ferro. Mas nesse sentido, posso usar também o hidrogênio. O hidrogênio, obviamente, tem outros aspectos industriais que a gente precisa considerar. Mas é perfeitamente possível. Já existem várias plantas no mundo inteiro em produção para comprovar a aplicabilidade desse produto, a aplicabilidade dessa tecnologia. A gente fala de HBI, e aqui no Brasil, quem está muito engajado nisso, por exemplo, é a Vale, porque a Vale precisa também fornecer o minério de ferro diferenciado para providenciar ou possibilitar exatamente esse processo. Então, se muitas pessoas acham que isso vai trazer um impacto negativo para a indústria brasileira, eu diria não, vai até trazer um impacto muito mais positivo do que a gente imagina hoje. Tá? E um outro processo é o processo cimenteiro. No processo da produção de cimento, realmente a geração de CO2 é gigantesco e é muito grande. E é muito difícil porque não na produção. Ele pode ser reduzido, uma parte na produção de fornos, usando outras fontes de energia para aquecimento.
mas o próprio processo de transformação para um cimento, ele já emite muito CO2. Então, esse processo realmente é muito difícil de evitar. O que está sendo discutido hoje é a captação desse CO2 e o reuso do CO2 para outros fins. Então, a gente está tentando descobrir um circuito fechado de uso de CO2, uma reinjeção ou para outros fins. Mas essas são duas indústrias que eu mencionei aqui, mas existem muitas outras indústrias. Importante saber que em todas as áreas da nossa economia, a gente está trabalhando hoje buscando formas alternativas de descarbonizar. Aliás, permitindo aqui talvez uma pequena ressalva, muitas vezes a gente fala de descarbonização, mas na verdade a gente sabe que o carbono que a gente usa, ele é importante na nossa indústria, ele é importante na nossa economia. Quando a gente fala de descarbonizar, muitas vezes a gente pensa que o carbono é o vilão da história, mas ele não é. O que é o vilão da história é o carbono que a gente usa, que a gente busca lá do fundo da Terra, que levou 1 milhão ou mais de anos para se construir, e a gente busca eles e elimina isso em poucos minutos ou em poucas horas, elimina isso para a atmosfera. Então, ao invés de falar sobre a descarbonização, eu gostaria muito mais que a gente comece a falar de desfossilização. Porque o que é o vilão da história é o carbono dos fontes fósseis que nós temos, e não o carbono que nós temos ali. Porque quando a gente começa a falar sobre essa taxonomia, a gente tem um outro ponto, principalmente aqui no Brasil. Porque a gente vai começar a falar sobre o carbono de fontes biológicas. E o Brasil é rico, muito rico de fontes biológicas de carbono. E essas fontes, na verdade, eles são renováveis. A planta capta o carbono, o CO2 da atmosfera, e quando a gente usa esse CO2, então ele já captou. Então a gente tem um circuito fechado, um circuito realmente curto. O que a gente precisa evitar de buscar esse carbono lá do fundo da terra, do fundo do mar, para realmente produzir e usar na nossa indústria. Então, só uma pequena introdução do tema. Perfeito. Obrigado. Nils, na verdade, no cenário de transição energética, novamente, falando sobre transição energética, a inserção das fontes renováveis, tem uma contribuição quase 30 e pouco por cento, 40%. E a gente sabe, na medida que a gente insere mais fontes renováveis na rede elétrica, a gente está tendo uma rede menos estável em termos de intermitência. Aí que vem o papel das baterias, de armazenamento. E a gente sabe que hidrogênio tem uma característica muito interessante, que pode ser utilizado como para armazenamento. Você tem um parque eólico offshore que está gerando energia. Quando você tem oversupply, você tem um excesso de produção de energia, essa energia pode ser utilizada para armazenar, produzir hidrogênio, e esse hidrogênio pode ser armazenado. Então, o que você acha sobre armazenamento de energia através de hidrogênio? Será que isso pode ser uma virada de chave das renováveis? Primeiro, boa tarde a todos. E, muito obrigado, Mila, pela pergunta. Então, a pergunta é essa: se eu acho se o hidrogênio vai ser a chave, a solução para armazenar essa energia que a gente está colhendo das fontes renováveis. Eu gostaria muito de dizer logo, sim, concordo, e achamos, estamos prontos para ir para o futuro. Só que não acho. Sim, o hidrogênio vai ter um papel importante nesse sentido. Mas eu acho que não
deveríamos esquecer que a produção de hidrogênio é uma coisa bem cara, né? E então, de produzir alguma coisa de uma forma que custe muito só para armazenar energia, eu não sei se isso é a solução para todas as regiões. Também não esquecemos que cada transição de vento ou solar para eletricidade, depois da eletricidade para moléculas, de moléculas para outras moléculas, e de volta, mais uma vez, para elétrons, tem o seu preço. Preço da forma de uma perda de energia. Então, quanto mais você faz uma transição, quanto mais a gente perde. Então, a ideia é de limitar o número das transições. E existem, e já estão sendo desenvolvidos, outras maneiras também de armazenar eletricidade. Por exemplo, faz mais ou menos um ano que entrou no serviço uma aquabateria na Suíça. O que é uma aquabateria? São duas barragens conectadas por uma canalização. E quando está sobrando uma energia, a gente bomba a água para o nível superior, e quando está precisando de energia, deixa a água cair para o nível inferior. Capacidade, o poder dessa bateria é de uns 900 megawatts. A capacidade de estocar eletricidade é de uns 20 mil megawatt-hora, que é equivalente a mais ou menos 400 mil carros elétricos, das baterias de carros elétricos carregados. Isso é uma solução ótima para a Europa, porque na Europa, daqui 10, 15 anos, a maioria dos carros vão ser eletrificados. Não faz sentido de estocar energia em forma de hidrogênio, depois perder na transição de hidrogênio da amônia, perder energia para recolocar na forma de eletricidade e botar num carro elétrico, quando a gente tem outras formas de armazenar. Isso também poderia ser feito numa escala menor. Então, o que eu queria propor aqui é que vamos ver um papel do hidrogênio neste âmbito, claro. Mas também a gente vai ver outras formas de produzir energia, de estocar energia, armazenar energia, que são mais adaptadas às condições específicas de uma região. O Brasil é um país enorme, 2 vezes maior do que a União Europeia em total, com uma rede de eletricidade que já é superlotada e também que não é espalhada em todas as regiões do Brasil. Talvez, eu tenho certeza que para o Brasil a gente vai encontrar outras formas de armazenar energia do que a hidrogênio verde. Ou talvez no Brasil seria uma boa opção. O hidrogênio tem outras vantagens. O hidrogênio é um produto que pode ser utilizado não só para a produção de energia, também para por exemplo, a produção de fertilizantes. Então, e é uma coisa que pode ser transportada também, e relativamente facilmente. Então, tem vantagens de hidrogênio enquanto ao papel de armazenar, mas tem outras vantagens também. Perfeito. Obrigado. Bom, Ansgar, nós estamos falando sobre as tecnologias, né, disruptivas, né, uns processos que estão na fase inicial vamos dizer, alguns na fase pré-comercial, outros na fase inicial de pesquisa e desenvolvimento, né? E sempre quando a gente fala sobre tecnologias disruptivas, processos assim, no início essas tecnologias vão ser caras, né? E não vão ser competitivas, ou seja, hidrogênio produzido, né, de baixo carbono não vai ser competitivo no início, né, com os demais produtos que a gente tem, que possam ser alternativas, né? Então, sempre fica importante, né, a participação do governo através dos diferentes mecanismos, né, para incentivar, né, e apoiar esse tipo de inserção dessas tecnologias. Como é que você enxerga isso, pensando no cenário internacional e aqui também no contexto brasileiro?
Até a pergunta é bastante interessante, né? Nós estamos aqui no Rio Innovation Week, onde nós temos, digamos, a maioria do público aqui é muito vinculado à inovação, startups, e, na verdade, a característica de uma startup é desenvolver um produto que não tem nada a ver, o que não espera para um incentivo do governo. Ela simplesmente trabalha como o jeito, eu falei, ups, não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Então, isso é a característica de uma startup. Então, quando a gente fala sobre incentivos, eu gostaria de deixar bem claro, existe muito espaço para a inovação no tema de hidrogênio. E essa inovação, ela não precisa esperar para um incentivo do governo. Mas, claro, a gente está falando sobre uma transição energética que é hiper importante e ela precisa acontecer até na larga escala. E quando a gente fala sobre isso, sim, a gente precisa um incentivo do governo. Todos os governos precisam trabalhar e ver como eles conseguem incentivar o início, o ramp-up do mercado. Quando a gente olha hoje para a produção de hidrogênio verde, assim chamado, né, ou de baixo carbono, que eu estou sentado aqui, sempre olho para aqueles turbinas eólicas lá da Eletrobras. Então, esse hidrogênio verde gerado a partir de energias renováveis, a gente sabe que hoje, comparado com o hidrogênio usado atualmente, cinza a partir de, por exemplo, de gás natural, mas com uma carga pesada de CO2, ela não é competitiva. O hidrogênio hoje digamos, até custa o dobro do que o hidrogênio cinza. Por quê? O hidrogênio cinza já existe há muitas décadas com uma tecnologia avançada e uma tecnologia concentrada para a sua produção. Então, e ali entra realmente o incentivo dos governos. Como o governo consegue incentivar para o hidrogênio verde chega no mesmo nível de hidrogênio cinza e assim incentivar as indústrias ao invés de comprar hidrogênio cinza, comprar hidrogênio verde. Então a gente pode falar sobre, por exemplo, sobre o mercado de carbono. Aliás, vou fazer uma outra aproximação. Quando a gente olha hoje como os mercados ou, digamos, o mundo está tratando esse tipo de incentivo, existem duas áreas. A gente olha para os Estados Unidos e eles fazem um incentivo financeiro. Eles falam, a gente banca o preço da produção de hidrogênio verde para que ele seja, vamos dizer, $3 o quilo. Eu posso produzir por 5, mas o governo vai me dar $2 para que eu possa vender por $3 o quilo. Na Europa, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho um pouco diferente. A gente está tentando encarecer os produtos, os produtos de fontes fósseis. Então, quanto mais caro ele fica, mais competitivo, mais próximo ele fica ao hidrogênio verde. Então, são duas filosofias diferentes. E eu, particularmente, acho que a incentiva dos Estados Unidos ela é perigosa, porque a partir de um certo momento ela precisa ser retirada. E aí começa, então, um grande problema, como vai ser a competitividade. A Alemanha por si, agora entrando num exemplo bem muito discutido, inclusive aqui no Brasil, ela criou um incentivo e chama isso de H2 global. O que significa isso? A Alemanha não vai, digamos, pagar para a construção de uma fábrica de hidrogênio. Ou seja, investir em CAPEX, né, em equipamentos e tudo. Ela vai agir, no início, ela vai agir como um agente comprador de hidrogênio verde. Ela está fazendo atualmente licitações no mundo inteiro para empresas no mundo inteiro possam oferecer o hidrogênio verde, fazendo tipo um leilão. Então, vamos dizer, uma empresa aqui no Brasil oferece o seu hidrogênio por $8 o quilo. Então, e ele vai ganhar esse leilão. Ele vai ganhar um contrato de 10 anos para a Alemanha, digamos, uma agência na Alemanha vai comprar durante 10 anos por esse preço o hidrogênio.
Mas ele vai, ao mesmo tempo, ele vai vender esse hidrogênio, porque o governo não vai fazer nada com hidrogênio. Ele vai vender isso para o mercado interno. Vai vender isso, ele tem talvez um valor um pouco mais agregado, vai vender por 4 euros ou 4 dólares o quilo. Então tem uma diferença de 4 dólares o quilo entre a compra e a venda. E isso é exatamente o incentivo que ele vai fazer. Então ele espera com isso incentivar a produção de hidrogênio até que ele, pouco a pouco, quando começa a ser produzido em grande escala, o preço vai começar a ser reduzido. Então isso é um incentivo, na minha forma, no meu pensamento, bastante inteligente, porque não é simplesmente dar dinheiro, mas incentivar o OPEX, o custo operacional desse hidrogênio. Esse incentivo é fundamental, né? Até que a gente vê a curva de aprendizagem, né? Learning curve caindo e a gente ter esse processo em larga escala e já competitivo com os demais produtos. Porque com isso, ele, na verdade, ele mata duas coisas. Primeiro, ele cria uma demanda, isso é muito importante, porque hoje a gente está num problema que ainda não existe uma demanda suficiente para uma empresa começar decidir de instalar ou de construir uma produção de hidrogênio. Então ele vai fazer isso e ao mesmo tempo ele vai fazer um incentivo para combater o preço. Isso é muito importante. Quando a gente olha, isso criou muitos momentos aqui no Brasil. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, para o estado do Ceará, que é um dos mais avançados nessa questão de hidrogênio verde, a gente vê que existem no estado do Ceará 32 MOUs já assinados com a intenção de produzir hidrogênio verde. Eu acredito mais ou menos a metade desses 32 projetos foram criados com a ideia de produzir hidrogênio para aquele programa H2 Global. Então, ele funciona, ele só precisa ser colocado agora em prática. Bom, vou aproveitar esse gancho de demanda, né? Pergunta para Everton. E a demanda, Everton? Porque a gente tem potencial enorme, falando sobre o Brasil, né? Diferentes fontes. A gente trabalha na COP com fontes renováveis offshore, né? A gente pega a eólica offshore, faz um cálculo de potencial de hidrogênio produzido a partir da eólica offshore, a gente vê uns valores, né? De milhões de toneladas só cada região, Nordeste, Sudeste, enfim. Mas e a demanda, né? Como é que você enxerga isso? Como é que o Brasil está se preparando, né? A gente está vendo o Plano Nacional de Hidrogênio, que o Ministério lançou, né? Como é que o Brasil está se preparando em termos de ter a demanda de energia, onde o hidrogênio vai ser consumido? Bom, a demanda, ela existe, ela é enorme, ela é real. Tá? A demanda por hidrogênio, tanto no Brasil quanto na Europa, no mundo inteiro, ela já existe. O mundo consome hidrogênio. Né? Então, a gente tem que separar um pouco o que é demanda de processos e indústrias que naturalmente já consomem hidrogênio hoje, né? De o que a gente chama de demanda de oportunidade. Né? Então, e aí a gente pode falar, dentre essas indústrias que hoje já consomem hidrogênio, a gente pode estar falando de consumo e entrega desse hidrogênio com e sem inovação. Né? Porque o sem inovação é a entrega direta do hidrogênio para a indústria que já consome. Né? E o com inovação, esse realmente vai demorar um pouquinho para poder ser estabelecido, porque além do custo muito elevado, né, para desenvolvimento, a gente vai ter aí o preço, o prêmio verde, como a gente chama, né, ainda muito mais elevado. E sem inovação é o que a gente está buscando hoje, né? Tanto a Voltalia quanto outras empresas, né, que também estão no mesmo caminho, entregar no primeiro momento o hidrogênio verde, que já vai ter o seu preço também um pouquinho elevado em relação ao hidrogênio cinza, né? Mas entregá-lo para quem já consome. São indústrias do setor de fertilizantes, né? Indústrias que produzem fertilizantes, indústrias, até mesmo indústria do setor siderúrgico, né? Que existem oportunidades de uso de hidrogênio, né? Mas que eles já consomem hidrogênio em alguns processos. Né? Então,
produção de fertilizantes, né, basicamente, e até mesmo, quiçá, refinarias, né, que também consomem muito hidrogênio. Então, basicamente, a gente tem que saber dividir o que é a demanda real hoje, né, que é enorme, né, aqui no Brasil também, na Europa, muito mais, país do hemisfério norte, e também o que é demanda de oportunidade, e aí eu estou falando oportunidade de substituição, como o Ansgar falou, de desfossilizar a economia, né, esses setores da indústria, substituindo, por exemplo, gás natural por hidrogênio, fazer blend, né, a mistura de hidrogênio com gás natural em alguns processos. É um caminho, né? Então, Esses são demandas que, na verdade, já estão estabelecidas, vamos dizer, tecnologicamente, você substitui hidrogênio, né? Agora, tem outras demandas como produção de aço, cimento. Você precisa fazer uma adaptação tecnológica para usar hidrogênio para gerar calor. Por exatamente. Exemplo, né? Esse processo é um processo mais demorado, né? Muito. Eu posso queria saber se, desculpa te interromper, mas queria saber se o Brasil já está pensando, se a indústria aqui já está se preparando para isso, se existe um plano para isso aqui no Brasil, porque os carros movidos a hidrogênio, né? Enfim, como é que você vê esses hard-to-abate setores, né? As empresas elas já estão mapeando, né? Diversas empresas, setor siderúrgico já vem mapeando de maneira com muita atenção, né? Por exemplo, né, o uso do minério de ferro, a redução direta do minério de ferro, como a gente fala, né, a aço. Então você, não sei quem já foi aqui na siderúrgica, né, mas você tem lá no meio da siderúrgica você tem um alto forno enorme liberando CO2 o tempo todo, né? Então, e aí quando a gente fala em redução direta, seria o uso direto do hidrogênio com inovação, né? E aí a gente está falando de uma necessidade muito grande de desenvolver tecnologia, né? Então existe uma substituição desse forno, né, que hoje emite muito CO2, por um forno elétrico, né? Um simples forno elétrico que vai utilizar energia limpa, energia renovável, e que vai converter esse minério, né, junto com o hidrogênio verde, a aço, né? E aí liberando, emitindo o mínimo possível para a atmosfera, né, de outros componentes. Então, mas só que o problema, não o problema, né, mas a dificuldade de ter isso no momento, existem, claro, várias empresas hoje no mundo que já desenvolvem, a gente tem exemplos no Canadá, na Suécia, no Japão, né, que já tem protótipos, né, plantas piloto que já fazem esse tipo de aço verde, né? Mas aqui no Brasil a tecnologia precisa ainda ser, no mundo inteiro, precisa ser desenvolvida, né, escalada, para que a gente tenha em larga escala no futuro. Isso vai demorar um pouquinho. Existem planos descentralizados, né, de ter isso, mas não ainda como Brasil, como governo, né? Mas talvez esse processo de produção de hidrogênio de baixo carbono competitivo converge com adaptação, já uma indústria adaptada, vamos dizer assim, no futuro. Isso pode acontecer, porque se isso acontecer, seria um cenário ideal. A gente produz hidrogênio, né, de baixo carbono e aplica na indústria. Claro, e a adaptação vai passar por plantas piloto, né? A gente vai, no primeiro momento, enxergar projetos pequenos, projetos menores, projetos piloto, para ir estudando essa adaptação, como ela vai ocorrer, para depois a gente ter uma escala superior. Perfeito. Existe um plano, obviamente, existe um plano de descarbonização, vamos dizer assim. Como conseguir fazer isso o mais rápido possível? E o primeiro passo é substituir o hidrogênio atual pelo hidrogênio verde. Porque aí eu não preciso pensar em outra tecnologia, principalmente preciso pensar na substituição. Se a gente olhar aqui para o Brasil, nós fizemos um estudo alguns anos atrás, 95% do hidrogênio gerado no Brasil é gerado pela Petrobras, na base de gás natural. Eles produzem hoje em torno de 500 mil toneladas ano de hidrogênio cinza. Agora, seria muito legal agora converter isso
Porque eles produzem isso na própria refinaria para fazer o refino do óleo. Né? Para, por exemplo, tirar o enxofre da gasolina e algumas coisas assim. Então, a gente estava falando também sobre a demanda. Se a Petrobras agora começa a, vamos dizer, 5% dessas 500 mil toneladas ano começam a comprar ou produzir hidrogênio verde, ou comprar hidrogênio verde, ali a gente já tem uma demanda muito grande. Sim, sim. Perfeito. Nils, a gente está vendo aqui o painel, está escrito hidrogênio verde. Eu falo hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio renovável, né? Isso pode gerar uma confusão pequena em termos de, né, terminologia. Mas o que a gente está vendo recentemente na Europa, né? O pessoal que está vendo o mercado de hidrogênio, na verdade, hidrogênio vai ser negociado baseado, né, nível de emissões que esse hidrogênio, né, tem. Então, na verdade, a Agência Internacional de Energia recomenda a gente não usar essas classificações por cores e falar de hidrogênio de baixo carbono, renovável, porque você pode ter diferentes níveis de hidrogênios renováveis, né? Renováveis que emitem X, né? CO2, outros que menos, outros mais, né? Você poderia esclarecer isso para a gente? Então, se eu posso esclarecer, sei não. Mas porque eu também fiquei um pouco confuso com todas essas cores. Olha, hidrogênio não tem cor, é uma coisa transparente, invisível. Mas agora já todo mundo falando de verde, azul e quantas cores mais. Eu perdi o número das cores. O que é importante é que a gente se concorde no mundo inteiro sobre algumas definições. E por essas definições é importante de trabalhar nas definições, nas regulamentações juntos, eu acho, porque o hidrogênio não vai ser uma coisa que é limitada a ser utilizada num país. Isso não é a ideia. Vai ser uma comunidade global para ser transportada, para ser usada. Então, como vocês sabem, os Países Baixos, nós fazemos parte da União Europeia e é ao nível da União Europeia que essas regras, definições, regulamentações estão sendo desenvolvidas. E do parte do governo holandês é o Ministério dos Assuntos Económicos que se trata disso. E eu fico muito feliz com um colega meu, o Robert Thijssen, do Ministério Econômico holandês, está lá. Muito obrigado, Robert. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o desenvolvimento da política holandesa, podem perguntar para o Robert. Não. Mas o importante é que a gente conversa, que a gente solicita as opiniões dos outros países e, sobretudo, enquanto a União Europeia está desenvolvendo essas definições, que a gente também conversa com países que vão ter um papel muito importante no setor da energia do futuro. O Brasil, principalmente, eu acho é muito importante de incluir o Brasil. E, graças a Deus, os colegas do governo holandês já reconheceram isso, então eles ficam muito interessados e já estão numa conversa com o Brasil sobre isso. Foi o ano passado que houve uma missão de alguns colegas do Ministério da Economia holandês e a gente, enquanto eles estavam visitando aqui, a gente colocou eles em contato com, por exemplo, a EPE e o Ministério de Minas e Energia. É muito importante conhecer as ideias e também as percepções dos outros. Por que isso é importante? Porque as decisões que estão sendo feitas lá em Bruxelas vão ter um impacto, ou podem ter um impacto muito grande sobre o que vai acontecer aqui no Brasil e as possibilidades para o Brasil também. Por exemplo, faz 2 meses, eu acho que uns novos atos
sobre a RED 2, a RED 2 diretivo, foram anunciados. E esses atos tratam das definições de hidrogênio, inclusivamente hidrogênio verde. E dentro dos atos foi concluído e concordado que a gente vai considerar a região de onde for produzido a hidrogênio e, sobretudo, a rede elétrica. Se for o caso que essa região tem uma rede elétrica distinta e essa rede elétrica já tem um nível de eletricidade por cima eu acho que é 90%, quer dizer que toda essa eletricidade é considerada renovável. Quer dizer que um produtor de hidrogênio que vai se basear nessa região, ele vai poder suplementar a necessidade de energia para produzir hidrogênio nos momentos intermitentes da energia renovável própria. Ele vai poder botar na tomada a sua máquina, o seu eletrolisador e continuar chamando o produto de hidrogênio verde. Então, a economia, o favor que isso traz para a economia e para o desenvolvimento de uma certa região no Brasil é enorme. Então, a gente precisa de entender o que está acontecendo, a gente também precisa de escutar, ouvir, não só de governo para governo, mas também institutos de conhecimento no Brasil deveriam estar em contato e já estão com institutos de conhecimento lá na Europa. E não esquecemos o papel do setor privado, porque tem que ser o setor privado que vai fazer todos esses investimentos. Se a gente não escuta o que eles estão dizendo, o que eles estão necessitando para poder pular para frente com esse desenvolvimento da transição energética, a gente está perdendo tempo. Qual o nosso papel? Então, enquanto consulado dos Países Baixos aqui no Brasil, a gente gostaria de pensar que nós estamos lá para fazer laços entre os dois países, laços de governo para o governo. Nós estamos, neste momento, elaborando um memorando de entendimento com o governo brasileiro, com o Ministério de Minas e Energia. E também, por exemplo, a gente coloca em contato empresas holandesas que têm a vontade de começar a produção de hidrogênio no Brasil, com os nossos parceiros no Brasil. A gente tenta de conectar as pessoas. Isso é o nosso próprio papel, e na Holanda isso nos ha trazido muito sucesso também. Na Holanda nós chamamos de polder model, e eu vou precisar explicar um pouquinho. Um polder é uma área baixa, e é por baixo do nível da água. Todo mundo que está lá dentro desta área tem que trabalhar junto para ter o resultado desejado, que é manter os pés secos. Quer dizer que governo, institutos de conhecimento, setor privado, de todos os lados, todo mundo tem que trabalhar junto. Estamos todos juntos nisso. Perfeito. Obrigado. Everton, a gente já viu que hidrogênio de baixo carbono, que eu estou chamando hidrogênio renovável, vai contribuir certamente para a transição energética, né? Mas vai ter um impacto econômico significativo, falando sobre o Brasil, né? Já que estamos na semana de Rio Innovation Week, como é que você vê o papel da inovação, né, no sentido na comercialização desse produto aqui no Brasil, né, para que a gente possa ter um hidrogênio de baixo carbono competitivo no mercado? Essa pergunta ela vai de encontro àquele meu comentário anterior, né? Que exatamente a gente está falando de uma transição energética, né? A gente está falando de um período onde vai ocorrer essa boom dessa desfossilização, né? Um período da gente reduzir emissões e tentar chegar nas metas, porque essa nossa conversa aqui é para culminar, né,
com o alcance das metas, né, de redução de emissões até 2050. Esse é o nosso objetivo, né? Mas, para chegar lá, a gente precisa correr com algumas coisas em paralelo. A pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, eles devem ocorrer desde já, né? Então, todos os investimentos em startups, né, as universidades, a academia, as pesquisas, elas devem ocorrer, de modo que a gente tenha tecnologias mais eficientes, com um CAPEX reduzido, para que a gente possa ter competição, a gente possa ter, de fato, a competição, um preço, né? Um prêmio menor possível, um preço menor possível do hidrogênio, da amônia, os derivados do hidrogênio, né? E a gente possa garantir, né, que essas metas elas sejam alcançadas, porque do jeito que está hoje, com a eficiência que a gente tem hoje dessas tecnologias de produção de hidrogênio, a gente não consegue. A gente não vai conseguir atingir essas metas com a tecnologia atual. Ou seja, algo precisa mudar, né? Algo precisa mudar, a eficiência precisa aumentar, o custo de produção precisa diminuir e as projeções, né, a gente vê nos relatórios da Bloomberg e outros relatórios que, de fato, a tendência, a projeção é que diversas tecnologias como eletrólise alcalina, eletrólise PEM, tendam a encontrar um ponto em comum de diminuição nos próximos 15 anos, 10, 15 anos, né? Então, é algo que a gente precisa se preocupar, né? Aqui que fica importante, né, essa colaboração entre governo, a indústria e a universidade e os startups que você mencionou, né? O incentivo do governo no sentido de investir no P&D no Brasil, a gente tem diferentes agências como a FINEP, o CNPq, CAPES, através das bolsas de pesquisa, que podem incentivar, né, e podem apoiar esse tipo de pesquisa, né, essas tecnologias disruptivas, e a universidade consegue elevar nível até um certo nível de maturidade tecnológica. Na COP, a gente consegue chegar até 4, né? A gente consegue ter testes laboratoriais, né, com uma escala reduzida, razoável, mas a partir da TRL 4, aí vem startup, aí eles têm que conversar com a indústria para elevar nível de maturidade tecnológica. Aí a indústria tem que arriscar um pouquinho, né? Então, um entendimento, eu diria, entre governo, indústria e universidade que poderia possibilitar, viabilizar isso. Exatamente. Então, assim, o investimento ele tem que ocorrer na universidade, mas entre a universidade e a indústria, você tem um gap aqui, que aí é o gap dos institutos tecnológicos, é o gap da transição entre a pesquisa básica, e a gente tem que diferenciar o que é pesquisa básica, de fato, né, laboratorial, né, com TRLs mais baixos, TRL 2, 3, até 4. Até 4. Dessa transição entre o TRL 4 até o TRL 6, né, TRL 7, né? Então, que é o papel hoje das ICTs, de algumas ICTs, como é o caso dos Senais, né? A gente tem hoje alguns Senais aqui no Brasil, né, que a gente pode mencionar, o Senai aqui do Rio de Janeiro, o Senai C-Ticket, né, o Senai Cimatec na Bahia, e outras ICTs, né, que estão aqui no Brasil, que tem esse papel, tem essa missão, que é fazer a ponte entre a pesquisa básica e o que a indústria de fato necessita, né? Servir a indústria. Então, isso é algo que a gente precisa ter os investimentos alocados em todas essas vertentes, para que a gente possa ter que essa transição ela ocorra da maneira mais eficiente possível, né? Ok, obrigado. Nils, eu gostaria de saber como é que você enxerga a demanda de hidrogênio no Brasil e as fontes mais promissoras, né, que possam contribuir para a produção de hidrogênio, fontes renováveis, claro, né, que possam contribuir para a produção de hidrogênio baixo carbono aqui no Brasil. Ao final, uma pergunta fácil. Muito obrigado.
Olha, por que fácil? Porque o meu colega Ansgar, ele já falou que neste momento a demanda de energia, neste momento, a produção e a demanda de energia, sobretudo é no setor petróleo. A produção, você falou 95% da hidrogênio produzido no Brasil é produzido por Petrobras e eu acho que 95% do 95% é utilizado na refinação. Mas isso é o que é existente. Vamos ver um pouco para o futuro também, porque essa demanda está mudando e vai mudar porque o Brasil tem as suas obrigações enquanto aos acordos globais que foram concluídos. Também existem vantagens para as indústrias brasileiras de já mudar os sistemas de produção para o hidrogênio verde, para outras fontes renováveis, porque isso mais e mais vai ser uma das exigências para poder acesso com o produto em outros mercados globais, por exemplo, no mercado da União Europeia. Então, vai ter essa exigência. Mas também tem um valor adicionado a um produto chamado verde. Eu acho que o Everton, ele já mencionou que esse prêmio para o aço verde, por exemplo. Então, faz sentido do lado econômico, do lado comercial, para as empresas brasileiras já se orientarem e já começaram a fazer a sua própria transição energética. E lá também a gente e empresas holandesas podem ajudar, apoiar, colaborar para desenvolver aqui no Brasil e para pular essa transição energética. E enquanto às fontes disponíveis, você perguntou, olha, o Brasil tem depósitos de hidrogênio natural, que até agora não foram todos conhecidos e nem explorados. Nós todos estávamos queimados por baixo deste sol, então é um poder incrível. A energia eólica também, baseada em terra, eólica offshore, que é uma área de... Acho que o Brasil vai ver muito crescimento. Gás natural, você fala de hidrogênio de baixo carbono, então gás natural junto com o CCS, ou CCUS. Alguém pode fazer a tradução em português, por favor, mas acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. E também os biorresíduos, mais uma vez ele mencionou. Então, o Brasil se encontra numa posição de luxo, enquanto às fontes de energia renovável que vocês têm à disposição. E, melhor ainda, em algumas regiões, se está faltando o sol, tem vento, se está faltando o vento, tem sol. Então, a complementaridade entre essas fontes é um fator muito bom também. E essas áreas de produção de hidrogênio se encontram a uma distância aceitável dos mercados principais. O mercado da Europa são uns 8, 9 dias de transporte de navio para Roterdão e também para os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, um prazo de mais ou menos igual. E é por isso exatamente que algumas empresas holandesas já se estabeleceram aqui no Brasil. E agora eu deveria mencionar o Porto de Roterdão, que está em colaboração, que fez um investimento no Porto de Pecém. E a maioria das pessoas estão me olhando aí de uma forma, eu já sabia disso, mas os outros ainda não sabiam. Pois. Mas então, uma riqueza. O Brasil tem uma riqueza disponível. Perfeito. Ansgar, uma pergunta para fechar o painel. Queria que você falasse um pouco sobre impactos socioeconômicos. Ambientais é meio evidente, né? Hidrogênio de baixo carbono, né? Contribui para proveniente das energias limpas.
mas impactos socioeconômicos, especificamente quando a gente fala sobre transição energética justa no Brasil, né? Ou seja, democratizar, né, o acesso à energia. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Esse termo de transição justa, ela foi criado na União Europeia quando a União Europeia criou o programa de transição energética, porque ela reconheceu que nem sempre houve, digamos, uma exploração de energia ou exploração de recursos naturais justa com outros países. Então, ela criou esse termo de just transition, de transição justa. E essa transição justa, ela é muito importante. E eu acredito que aqui no Brasil, quando a gente olha, tem tudo a ver. Porque a gente já falou sobre o Nordeste, a gente já falou sobre o estado de Ceará e outros estados, digamos, lá em cima, né? Aquela riqueza que esse estado tem, antigamente, vamos dizer assim, antigamente, esses estados não tinham nada para oferecer para as indústrias. Não tinha recursos naturais, pouquíssimos recursos naturais. E agora, com essa transição energética, com a necessidade, a grande necessidade de realmente de gerar energia limpa, solar e eólica, toda essa transição energética está se virando para o Nordeste. Então, o Nordeste vai passar no futuro, nos próximos 10 a 20 anos, por um desenvolvimento socioeconômico muito grande. Porque qual é o grande pegada, vamos dizer assim, o grande desafio que nós estamos enfrentando com o hidrogênio? O grande desafio é como transportá-lo. É difícil transportá-lo, porque eu preciso colocar ele talvez em uma outra molécula, como amônia, como metanol, para poder transportar. Porque se não transportar de forma gasosa, é muito difícil. E liquefazer, eu tenho que reduzir ele para menos 273 graus, que é muito custoso em termos de energia. Então, ele favorece, na verdade, o hidrogênio, toda essa transição energética, ela favorece que o fato que ele precisa ser usado onde ele é gerado. Então, quando eu tenho um potencial de energias renováveis muito grande no Nordeste, obviamente eu posso gerar o hidrogênio no Nordeste. E, obviamente, as indústrias siderúrgicas, e todas as outras indústrias vão se mover mais para o Nordeste, vão se instalar para o Nordeste para ter acesso a essa energia, ao hidrogênio. Então, isso vai criar para esses estados, no futuro, uma riqueza muito grande. O outro lado também do desenvolvimento socioeconômico no Brasil, o Brasil é conhecido mundialmente, globalmente, como um país de exportação de commodities. A gente manda o minério de ferro para a Alemanha, manda para a Europa ou para os Estados Unidos. Lá a gente transforma isso em aço e depois a gente compra o aço em forma de um carro e outras formas. A gente compra isso mais caro de novo. A gente manda os grãos de café e depois a gente compra o café importado. É a mesma coisa com soja, com milho. Então, o Brasil é conhecido sempre como um exportador de commodities e com a sua indústria com baixo valor agregado. Agora, como eu já falei, como o desafio é transportar o hidrogênio, inclusive para países, vamos dizer, offshore, na Europa ou nos Estados Unidos, todo esse cenário é favorecido para que as indústrias começam a se instalar aqui no Brasil. Então, já se fala sobre o termo de reindustrialização ou neoindustrialização. Em outras palavras, não faz muito sentido eu levar o minério de ferro para a Alemanha e levar o hidrogênio verde para a Alemanha para produzir lá um aço verde.
faz muito mais sentido eu usar o hidrogênio e o minério que eu tenho aqui como recurso para produzir o aço verde aqui. E, obviamente, é muito mais fácil transportar uma barra de ferro, barra de aço, através de um navio do que todo esse minério e o hidrogênio. Então, o que vai acontecer no Brasil nos próximos décadas, nos próximos 20, 30 anos? O Brasil vai se reindustrializar em formas mais sustentáveis, porque o mundo todo precisa de produtos sustentáveis. Então, com isso, vai começar a ter um crescimento socioeconômico, econômico com certeza, e a gente espera também, envolvendo essa parte social. Então, quando a gente fala lá de fora, a gente olha para esse cenário do Brasil, esse cenário de transição energética, vamos dizer, os holofotes automaticamente se voltam para o Brasil, e o Brasil tem tudo na mão para transformar essa oportunidade em realmente um ganho socioeconômico. E com isso, a gente espera também que populações, digamos, menos desenvolvidas podem participar ativamente nesse desenvolvimento. Perfeito. Obrigado. Chegamos ao fim do painel, mas temos 2 minutos para considerações finais, tá? Começando por você, Nils. Obrigado. Eu só queria adicionar uma coisa ao que o Ansgar estava falando. 2 coisas. Pelo menos eu esqueci de mencionar que para desenvolver o setor da energia, fazer a transição energética, não uma questão de a competição. Às vezes as pessoas estão pensando, a competição entre a Alemanha e a Holanda, entre o Porto de Roterdão, entre o Porto de Hamburgo, etc. Não é. A demanda é tanto, e também o mundo, o clima do mundo está exigindo que a gente ande junto. Nós temos que andar juntos. E o Ansgar e eu já estávamos falando de nós apresentar um pouquinho mais juntos aqui no Brasil também. Enquanto o que o Ansgar acabou de dizer, o Brasil, 10, 20 anos para frente, a região Nordeste, vai ver uma mudança socioeconômica muito grande e deveria já se preparar para que todos podem aproveitar dessa mudança que vai acontecer. Quer dizer que investir nos institutos de educação agora, que o pessoal de lá seja pronto para fazer esses empregos que vão se apresentar. Última palavra, eu acho que estou muito feliz de ter sido convidado a este palco. Muito obrigado. Eu gostaria de pensar que a gente vai continuar a andar para frente juntos. Passo para quem? Obrigado. Everton, considerações finais. Bom, complementando também o que o Ansgar falou, né, o Neils também, para que a gente tenha consciência de uma transição justa, né, do ponto de vista socioeconômico, é importante que a gente pense, né, de que, por exemplo, os recursos que a gente está utilizando, a água, né, falando da eletrólise como tecnologia, a água, não haja competição, né, no consumo. Então, a gente tem que olhar a questão da água como um certo cuidado, principalmente o consumo dessa água. A gente sabe que a indústria hoje consome muita água. Os eletrolisadores, que são os equipamentos que vão produzir hidrogênio, eles naturalmente vão consumir muita água, e locais com baixa escassez de água, né, precisam ser observados com certo cuidado. Alguns locais você tem disponibilidade hídrica subterrânea, você tem a própria água do mar, mas é necessário haver uma consciência com a questão dos conflitos, para que não haja conflito com o consumo humano, né? Enfim, tem vários aspectos que são relacionados a essa questão socioambiental, socioeconômica, né? Agradecer, né, a participação de todos e o convite que foi feito. Muito obrigado. Esse é um assunto importante, né? Para produzir 1 quilo de hidrogênio renovável através da eletrólise, você precisa entre 10 a 15 quilos de água dessalinizada. Água dessalinizada. Bom,
Vamos deixar essa questão, considerações finais. Bom, fechando mais ou menos, você vai fechando, mas mais uma vez também realmente agradecer a oportunidade de discutir esse tema aqui. Eu acho que é um tema muito rico, que gera muitas expectativas para o futuro e fazendo talvez o gancho aqui com o evento do Rio Innovation Summit. A gente está falando muito sobre as questões de indústria, como a gente consegue fazer a transição energética. Mas eu posso afirmar que existe muito espaço para inovação. Existe muito espaço para cabeças pensando fora da caixa, para ideias novas, como explorar, como distribuir e como usar, nesse caso, o hidrogênio verde. O mercado é gigantesco. Nós mesmos da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, nos últimos 2 anos e meio, a gente estava fomentando várias startups na questão de hidrogênio. Eu sei que quando a gente fala de Enertex, que é um pouco complicado, porque exige um investimento inicial bastante grande, mas existem outras ideias em volta, como eu consigo comercializar, como fazer o hidrogênio funcionar, ensinar e outras coisas em volta disso. É uma economia completamente nova, mas muito promissora. E eu queria realmente incentivar cada um de vocês, pensa um pouco mais nisso e se tiver uma ideia, tentam realizar, porque eu acho que vale muito a pena. Com isso eu vou fechar. Muito obrigado. Perfeito. Eu também gostaria de agradecer Luiz Mandarino, sair do papel, não sei se está aqui. Obrigado pelo convite e agradeço vocês e a plateia. Obrigado.